Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha. Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro do livro Yoga das Três Energias. São os sutras devocionais de Narada, com os comentários de James Swartz e alguns pequenos textos dele para explicar esses versos, né? Então, por um bom período aqui desse texto, o que o James Swartz quer demonstrar é que se trata de um devoto dual que está sendo instruído na não dualidade, né? Então, ele está demonstrando, na verdade, que esses versos, eles são versos que estão lidando com a devoção não dual. Devoção não dual é puramente equivalente ao autoconhecimento, né? Só há um eu, né? E não dá para definir como sujeito e nem objeto, né? A realidade é não dual e tudo que está aí é o eu, é esse eu aí, que é esse princípio consciente que todo mundo experimenta, entre aspas, o tempo todo. Não dá para dizer que é uma experiência, porque toda experiência tem começo, meio e fim. E esse experienciar, que é, no fundo, a tônica, né, desse princípio consciente, ele está sempre ocorrendo. Se ele não tivesse sempre presente ocorrendo, absolutamente nada seria iluminado, né, por esse princípio. Absolutamente nada. Nenhum objeto inanimado, nenhum ser senciente, nenhum corpo celeste, nada disso. Aqui é o famoso salto, né? Será que Atma é igual a Paramatma? Tem um post aí lá no grupo dos caminhos que o Dayananda foi trilhando. O Dayananda estava bem nesse ponto, né? Como é um indivíduo de uma cultura extremamente devocional, como a indiana, e ali a gente vê claramente que ele tinha muita erudição, então para ele não havia dúvida de que havia Atma e Paramatma, e que ele se sabia Atma. No entanto, o Vedanta entrou ali decididamente para acertar essa equação, né, com sinal de igualdade. Então, realmente, esse Atma, que eu sei que é esse espírito que anima tudo, que é esse princípio consciente em mim, ele é o mesmo grande Paramatma, né, que anima o mundo todo, ilumina o universo todo, inclusive eu, o pequeno Jiva, entre aspas. Né? Então, tudo isso acaba resultando, no seu efeito, numa devoção. Né? Por que resulta numa devoção? Porque isso automaticamente libera para livre expressão e entendimento o amor que nós somos, né? Que é como aparece essa ilimitação do ser que somos nós na manifestação, é como amor, né? Então, é aquela questão da devoção. Por que ele está falando ali? A gente vai começar agora esse verso 10. Quando a devoção é unidirecionada, o devoto só busca segurança no ser. Por que devoção e unidirecionada? Devoção é esse amor que nós somos, né, carreado pelo nosso movimento de atenção na manifestação. O que eu estou querendo dizer com isso? Que todos os movimentos de interesse do ser humano são devoções, são expressões dele no campo dármico. O entendimento do que é amor e devoção vai variar muito para cada pessoa, né, e pode, inclusive, acobertar sentimentos e impressões bastante bestiais, né, em relação ao mundo. Por exemplo, a minha religião é a única que vale, então que morram os infiéis, né, como a gente já viu tantas vezes nas histórias das cruzadas, a gente viu depois no nacionalsocialismo alemão, quando essa devoção ela foi direcionada para uma suposta purificação de uma raça
né, em detrimento do extermínio de outras. Independentemente, como aqui a gente está no estudo de Vedanta, independentemente do conteúdo desses objetos, que é como a gente chama, inclusive esses acontecimentos, o que a gente está vendo aqui é um funcionamento, né? É um funcionamento. Você, hoje em dia, no Vedanta, você virou um estudioso do seu funcionamento. Como é que eu funciono? E você vai ver que você funciona como qualquer ser humano. Só que o que varia é o seu naipe, é o seu percentual de vasanas e a qualidade delas. Mas os movimentos são os mesmos. Então, quando um jiva ele começa a atuar no mundo, né, movido pelos impulsos dessas vasanas, né, que tornam ele aparentemente no fazedor, no usufrutador, esse amor, né, guiado pela atenção dele, vai encontrar todos esses objetos e, de acordo com a composição de vasanas e a qualidade delas, vai eleger o tesouro do indivíduo, né? Jesus dizia, né? Aonde está o vosso amor, está o vosso tesouro. É isso que Jesus queria dizer. Então, essa condição de ser humano, ela é sempre a mesma. Pode ser um ateu, pode ser um assassino, pode ser um santo, pode ser um sábio, pode ser um comerciante, pode ser uma pessoa de limpeza urbana, pode ser um mendigo, um presidente, não importa. Sempre tem uma devoção em andamento. Quando essa devoção está andando por vários objetos, a gente tem o que a gente chama de mente extrovertida, né? O que faz com que essa devoção se entretenha com vários objetos e eleja esses objetos como seus objetos de amor. É claro que aí vai ter aquele truque de Maia, né, onde parece que esse amor que na verdade o jiva com o qual o jiva está impregnando o objeto, vai parecer que esse amor é uma propriedade do objeto. Mas a gente sabe que por uma investigação muito simples do Vedanta, né, é impossível que isso ocorra, porque se isso não ocorresse, se realmente houvesse essas qualidades todas nos objetos, nós não ficaríamos trocando de objeto em objeto quando a gente ficasse farto de um deles, né? E o efeito de um objeto em várias pessoas seria o mesmo. O que eu estou querendo dizer? Que as pessoas simplesmente seriam tomadas pelo amor que estaria saindo de um carro, né? Mas a gente vê na nossa experiência prática que não é assim, e a nossa atenção, na verdade, que é esse amor, essa devoção em movimento, é que está impregnando tudo com qualidades, claro que através dos filtros das gunas, né? Que aí vão ser representados pelas vasanas trabalhando no indivíduo. Então, ele aqui ele está em outro ponto. Nesse ponto aqui é quando essa devoção ela está direcionada para um objeto só. Qual é esse objeto só? Esse objeto só, por enquanto, para muitas pessoas, embora elas leiam isso aqui, esse objeto só é uma tentativa de coisificar e entender o ser. Nesse caso, a gente tem uma devoção dual, né? O devoto unidirecionado, numa dualidade, ele só busca segurança no Deus, que para ele está fora, né? Mas quando a devoção unidirecionada ela resolve o problema da extrojeção da mente e fica claro que o próprio devoto é o ser e o Deus ao qual ele dava tanta devoção é o mesmo ser que ele, então ele fica fixado nisso, né? E quando ele está fixado nisso, quer dizer o quê? Que a atenção dele se compraz em si mesmo, o tempo todo em si mesmo. É por isso que a ausência de objetos não vai alterar esse apreciar, né? Não vai alterar. Realmente, uma parte da devoção ela pode ser deslocada para alguns objetos no mundo transacional, mas a verdade é que o devoto, quando a devoção dele está unidirecionada e ele compreende que ele é o ser, né, que estava por trás daquele Deus que ele tanto estava devotando, toda a atenção dele, quando ele compreende isso, os movimentos de atenção dele naturalmente vão aquietando. Porque pela própria experiência dele, se ele está realmente cuidando
do corpo sutil dele, né, de modo que isso permita uma experiência que ele possa assimilar adequadamente, fica claro para ele o bel prazer, a bem-aventurança que é ficar apenas consigo mesmo, ou seja, repousar em si mesmo, repousar na única realidade existente, que aqui nós chamamos de ser. Então, quando a devoção ela é unidirecionada, ela foi arrumada, ela não está mais saltando de objeto em objeto. E o devoto sabe que ele é o ser, que é o mesmo ser adorado no Deus que ele adora, Ishvara, Alá, não importa o nome. Então, realmente, esse devoto ele vai compreender plenamente que a única segurança, o único contentamento e o único interesse é no próprio ser, que é ele mesmo. É como se a devoção fizesse uma volta de 180 graus. Né? Em vez desse movimento de devoção carreado pela atenção, ele fica se espargindo por aí afora, não, em geral ocorre o movimento de 180 graus e é como se a atenção voltasse para o ponto de onde ela sai. No apontar direto, isso tem vários modos de dizer, né? Mas fundamentalmente é o mesmo tipo de apresentação que eles acabam usando. Claro que não com a elaboração do Vedanta e sem as ferramentas do Vedanta que permitem eliminar as projeções que causam confusões, né? Vamos ver o que o James comenta aqui. Como já mencionado, a devoção unidirecionada é não sectária. Eu acho que ele vai para outro ponto aqui. Ou seja, a devoção unidirecionada ela não vê divisões, né? Então, um devoto verdadeiramente unidirecionado, né, ele não vai ver diferenças. Pode ser que ele fale de diferenças no mundo transacional, mas convictamente lá no fundo ele sabe que não tem diferenças. Isso é uma coisa que uma pessoa pode usar muito bem para ver se isso está bem segmentado, se está bem assentado nela. Se quando ela fala do que chama do outro, ela nota uma divisão, uma separação, alguma diferença de qualidades ou atributos, quer dizer que isso não está muito bem sedimentado nela. Porque quando a devoção é unidirecionada, né, e há a compreensão de que essa devoção, no fundo, ela está refletindo o conhecimento e a vida não dual, quando isso está muito claro, o que acontece com a pessoa? Ela vê o mundo, ela vê as pessoas, mas, sobretudo, ela vê o que estava aparentemente por trás disso tudo. É como se o que estava aparente por trás aparece como uma realidade na frente dela, sendo ela mesma, né? Esse ponto é um ponto muito interessante. Se você estiver olhando o mundo e o que estiver chamando a atenção no mundo para você, repetidamente e de um modo muito insistente, uma total familiaridade com seja lá o que você estiver olhando, é porque o ponto em que você está muito bom. Fique aí, aprimore isso, identifique os bloqueios a isso, porque existem bloqueios tamásicos e rajásicos que realmente perturbam esse tipo de compreensão, de entendimento. Mas se isso está ficando claro, então é evidente que a sua visão está correta. O que eu estou querendo dizer? Se você olha para uma parede, sobretudo você vê ser. Se você olha para um pássaro e, sobretudo, você vê ser. Se você olha para um navio, sobretudo vê ser para outras pessoas, seja elas quais forem, até para coisas desagradáveis, uma desembocadura de um esgoto numa praia. Se você vê em tudo isso, sobretudo ser, é porque a sua visão está muito bem ajustada, né? O sectarismo é um fenômeno infeliz, pois ele leva ao fundamentalismo, que é pura dualidade, sem mencionar as cruzadas e o ISIS, que é como o Estado Islâmico é conhecido em língua inglesa. Não há como discutir se apenas Deus existe. Olha só, não há como discutir, isso não é um objeto de discussão, se só Deus existe ou não. A questão é outra, se você entende que existe somente Deus e Deus é amor, você amará todos igualmente. Mas não é esse amor que a gente está acostumado a viver como jivas, né? Num estado de alta ignorância, onde o nosso amor depende de alguma retribuição
né, dada pela nossa programação específica de Vásanas. Não é isso. É um outro tipo de amor, né? É um outro tipo de cuidado, é um outro tipo de interesse, é um outro tipo de lidar, muito mais amplo, muito mais relaxado, ao mesmo tempo muito mais firme, muito mais carinhoso e sem negociações. Esse amor, ele não negocia, ele não faz tergiversações, né? Quem vê em vários países muitos parlamentares falando e várias outras pessoas notam que há muitas tergiversações, né? O indivíduo ele escapola e fala outra coisa. Não, esse tipo de amor ele não comporta isso. Muito embora ele, conforme a necessidade, ele possa se expressar de um modo muito suave, como era a tremenda insistência de Krishna em ensinar Arjuna seguidamente a mesma coisa, não obstante ele já ter respondido aquilo inúmeras outras vezes no Bhagavad Gita, mas sempre de um modo amoroso, paciente, procurando explorar de outros ângulos, né? Sempre muito disponível, né? Então, é interessante essa frase aqui. Veja bem, Deus não é um objeto e, portanto, não é nada sujeito a discussão. O que Deus estaria sujeito, entre aspas, é a sua compreensão, né? Se você entende mesmo, se você compreende que existe somente Deus, não é uma questão de se existe um Deus ou se Deus também existe. Se você entende que existe somente Deus e Deus é amor, você amará todos igualmente. É claro que quando o Dhinana fica claro para a gente, e a gente vê que tudo é ser, é muito mais fácil isso virar uma compreensão profunda, muito mais fácil. Então, na verdade, o que a gente está vendo aqui? É aquela suposta dobradinha Bhakti Gnana, que, na verdade, é só um modo de olhar, é um recurso pedagógico, né? Você não consegue separar uma coisa da outra. À medida que a sua visão de você mesmo vai se estabelecendo, vai se aprofundando, etc., a devoção sua a ser, a sua essência, você mesmo, que é o ser de tudo, ela também se aprofunda. Vamos imaginar uma moeda, que talvez seja uma analogia mais válida. Eu não consigo ter uma moeda sem cara ou sem coroa, né? Parecem ser duas faces, mas na verdade elas compõem um todo chamado moeda, que a gente vai dividir, vai dizer essa face é cara, essa face é coroa, mas na verdade você não consegue separar isso que estamos chamando de duas faces, né? Então esse ponto aqui que é interessante. Então é só uma sugestão, para não entrar nesse tipo de debate se apenas Deus existe, qual a visão correta de Deus, que visão as religiões têm para apresentar de Deus, se uma visão é mais precisa que a outra. Não. Isso interessa a nós, né, na nossa vida diária, e é um ponto de profunda compreensão. Aí, finalmente, quando você entende que existe somente Deus, é claro que é óbvio que você não tem como estar fora disso, né? É impossível você estar fora disso. Aí é que faz sentido a onipresença de Deus, a onisciência de Deus e a onipotência de Deus, que é tocado em várias escrituras. Bom, aqui o James vai explorar um pouco mais esse tipo de suposto embate, né, ou debate. Não há maneira de discutir se apenas Deus existe. Não há maneira de discutir se só existe Deus. Não tem como discutir isso. Lembra que Krishna falou para Arjuna que esse ensino ele deve ser ministrado a pessoas religiosas, ou seja, pessoas que pelo menos levam em séria consideração a existência de Deus, Deus único, né? de só Deus. Por quê? Para que a pessoa aproveite esse ensino. Senão, esse ensino ele teria que lidar com essa pessoa de um outro tipo de modo. Não quer dizer que ele não pudesse ser bem usado, mas ele inicialmente teria que trabalhar de um modo bastante filosófico. O que eu não sei se a maior parte das pessoas estaria disposta, até por causa da falta de ensino de filosofia hoje em dia, e de metafísica também. Então, não há maneira de discutir se existe só Deus. Isso não é um ponto de discussão.
jamais perca tempo com esse tipo de discussão. Nunca. Isso é impossível isso levar a alguma conclusão válida. O devoto que busca conhecimento, ele não é cativado pela beleza, ele não é cativado pela variedade, ele não é cativado pelas coisas novas do mundo. Senão ele não estaria buscando o autoconhecimento, concorda? Ele estaria estrojetado, porque ele está bem ciente do lado negativo, que é a falta de segurança que todos esses objetos, né, completamente perecíveis apresentam no mundo, inclusive o próprio Jiva. Portanto, devido ao seu conhecimento de Deus, ele confia somente em Deus para a sua segurança, porque Deus está sempre presente e imutável, e Deus é o que todo mundo quer. Libertação da dependência dos objetos, porque a gente para de flutuar, porque a atenção não fica mais flutuando, e queremos o amor incondicional, que é pura e simplesmente o que somos. Então, tudo que nós estamos querendo, né, em última instância, é nós mesmos. Essa que é a verdade. Nós sabemos o que procuramos, senão nós não estaríamos procurando. Mas o que acontece é que, devido à capacidade delusória de Maya, não fica claro para a gente o que, afinal de contas, a gente está procurando. A gente vai procurar coisas que nos fazem bem, mas a coisa não fica muito clara. Para isso, ou o indivíduo realmente ele é um gênio, então ele vai precisar de uma orientação para que ele não se perca nessas sucessivas camadas de atração, né, pelos objetos, até realmente ele ficar ciente de que, no fundo, ele sempre esteve procurando por ele mesmo. É aquela coisa que o Rumi dizia, né? Eu acabei percebendo que eu estava batendo a porta do lado errado, né? Na verdade, eu estava batendo a porta sempre do lado de dentro, ou seja, do lado da minha casa. Eu estava batendo a porta do lado de dentro e querendo encontrar o interior da minha própria casa, de onde eu estava batendo a porta, né, achando que estava do lado de fora. Essa metáfora a gente vai encontrar em muitos místicos. Você já é o que você está querendo, sempre. Esse devoto, ele está seguro no conhecimento de que tudo que a vida traz vem de Ishvara por uma boa razão. E, portanto, ele está contente com tudo que acontece. Essa boa razão aí é a carga kármica do indivíduo. O sistema não tem como ter falhas, né? Ele ama a todos em sua vida e os ajuda, mas quando se trata de suporte emocional, ele não se apoia em nenhum desses objetos, mas sim em Ishvara. Aqui a gente está falando de uma devoção dual, pelo que eu estou vendo, né? É um ponto de dualidade aqui. Como Krishna diz, aqueles que me veem como não diferentes deles oferecem louvores habitando em mim. Eu me encarrego do sustento e dos cuidados dessas almas sempre firmes. Aparentemente, Krishna aqui está falando como Ishvara, né? O princípio do mundo manifesto, sendo o próprio mundo manifesto. Mas então, nesse caso aqui, a gente teria um devoto dual consumado, né? Um devoto que sabe que a única segurança que ele tem realmente é em Ishvara. E, na verdade, o que vai ficando claro para esse devoto é que o Jiva também é Ishvara, embora Ishvara não seja o Jiva. Ishvara é infinitamente mais amplo do que o Jiva. Mas, muitas vezes, o Jiva ele se exclui disso, né? Eu, Jiva e Ishvara. Não, é Ishvara e você, Jiva, aparece como uma modulação de Ishvara. Por isso que Krishna disse aqui. Ele está dizendo que não há diferença, no fundo, entre Jiva e Ishvara, né? Ishvara é todo abarcante. E, na verdade, quando o devoto o devoto dual ele está consumado, ele é um devoto bem estabelecido, ele vê tudo como não diferente dele, porque ele vê tudo como Deus. Então, como é que faz? Oferece louvores, né, para Deus. Nesse caso, esse reconhecimento facilita, engendra esse trabalho de sustento e cuidados dessas mentes que estão sempre unidirecionadas. Isso é interessante, né? Na verdade, dá para interpretar isso, tanto do ponto de vista dual como não dual, né? É muito bacana isso. A gente pode fazer isso como a gente fez no primeiro parágrafo,
que a gente interpretou sob o ponto de vista não dual e também sob o ponto de vista dual, né? É porque, na verdade, não tem isso, né? A gente está aqui dando cortes e a gente está vendo que ambos os cortes bem orientados funcionam. Se você faz um corte desses com uma boa orientação, no caso aqui é uma orientação de uma escritura do Vedanta, você consegue fazer uma boa aproximação de um devoto consumado dual. E você consegue fazer uma boa aproximação também com uma devoção não dual, né? Unidirecionada ao ser, a si mesmo. Aí vem aquela coisa que a gente às vezes vê nas aulas de Vedanta. Às vezes os textos falam de Ishvara e não fica claro se eles estão falando de Saguna Brahman ou Nirguna Brahman. Isso muitas vezes não é muito claro. Então a gente vai olhando e vai vendo, através dos termos, do contexto, ao que está se referindo, né? Se é o ser sem atributos ou se é Ishvara Maya, né? Nesse caso aqui, pelo que eu estou vendo, servem os dois, embora ele se refere àqueles como almas, né? Então, também a gente pode ver aqui nesse verso como Paramatman falando de Atma, né? É só a gente substituir as palavras. Em última instância, Paramatma igual a Atma, né? Mas ele fala dessas almas, ele dá uma pluralidade. É interessante, provavelmente isso aqui é uma visão de Saguna Brahman, né? É o próprio Ishvara, dual, né? O Ishvara Maya. Vamos ver o que ele está falando aqui agora. Eu conheço uma mulher espiritualizada. Bom, vai depender do que a gente entende por pessoa espiritualizada. De uma rica família materialista, que foi desprezada por seus parentes por sua falta de interesse na segurança provida pelas finanças. Quando lhe perguntaram como ela se sustentava, ela disse: "O fundo de garantia que eu tenho é Deus." Mesmo que esse tipo de devoto tenha progredido da dependência do mundo para a dependência de Deus, Deus ainda está distante. Portanto, ainda resta mais um passo. Deus ainda está distante, porque para esse devoto, Deus continua lá, provendo ele, aqui, né? Paramatma, provendo Atma, né? Ishvara, provendo Jiva, dependendo do ângulo que a gente está usando. Em contraste, o devoto autorrealizado, agora sim, em contraste, o devoto autorrealizado sabe que Deus é o ser que reside no coração de todos os seres. Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 20. Nessa pessoa, a dependência de Deus é a dependência do ser. Mas depender apenas do ser não é dependência, é libertação e amor condicional. Não há mais nada a fazer para alguém que ama apenas o ser, para alguém que está contente apenas com o ser. Uma coisa interessante no verso, nesse verso que ele citou aqui, é os termos usados, né? O ser que reside no coração de todos os seres. Isso aqui são figuras de linguagem metafóricas, né? Para tentar explicar isso. Eu sou o ser que reside no coração de todos os seres. É uma tentativa de, através da linguagem, dizer que é o mesmo ser que está em todos os seres. Mas num uso do sistema do Vedanta que a gente aprende, dessa Sampradaya, é interessante reparar que todos os seres vivos e o próprio Ishvara estão no ser, né? Eles se resolvem no ser, eles se resolvem em Brahman, né? Mas para isso ficar claro, realmente é mais interessante usar os recursos que essa Sampradaya tem aqui no Vedanta. Então, às vezes, eles usam essas linguagens para facilitar um pouco. Eu sou o ser que reside no coração de todos os seres, né? Então, é o mesmo ser, é isso que ele está querendo dizer. E, em última instância, é isso que a gente comentou aqui, né? Todos esses seres conscientes, sencientes, todo o mundo, tudo existente na manifestação, se resolve no próprio ser. Jiva, Ishvara, Jagat, tudo fica resolvido em última instância no próprio Brahman.
mas aqui ele tenta, a partir de uma visão dual, dizer para as pessoas que é o mesmo ser, né? Ele aqui ele estaria conversando com uma pessoa, provavelmente aqui com uma projeção, uma visão de si própria ainda como dividida. Então ele tem que dizer, sabe esse Atma que reside aí em você, né, que é uma coisa bem assimilada, por exemplo, na cultura indiana, na cultura cristã? Então, esse Atma é o mesmo, né, como diziam os indígenas, é o mesmo grande espírito do mundo, é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essas palavras, esses textos que a gente leu, sobre esse verso 10? Quando a devoção é unidirecionada, o devoto só busca segurança no ser. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Como é que estão vendo isso? Se isso está ficando claro para vocês aí ao longo do tempo, né? Por que eu faço essas perguntas? Eu faço essas perguntas porque a gente sempre deve apanhar um verso desse e ficar com ele algum tempo, né? E procurando entender que esse verso é uma instrução para a gente. Para isso que serve o Vedanta. O Vedanta é uma instrução para o Jiva, né? É o Jiva que está confuso, é o Jiva que se atrapalhou, é o Jiva que, por não saber exatamente como lidar com toda essa estrutura dele de conhecimento, que é esse veículo de experiência, o corpo sutil, né, o próprio corpo dele, o próprio entendimento que ele tem dele mesmo, é o Jiva que fica confuso. Então, todo o Vedanta ele é voltado para o Jiva, ele é voltado para que o Jiva compreenda isso, né? Às vezes usa uma outra linguagem, toda a instrução é voltada para o corpo sutil. É a mesma coisa. Por quê? Porque o corpo sutil é o meio de conhecimento, né? É o meio experimentador que a consciência tem enquanto ela faz esse papel aparente aqui de Jiva. Então, o que ele está querendo dizer aqui, quando a devoção é unidirecionada, o devoto só busca segurança no ser, isso aqui a gente pode olhar do ponto de vista não dual, né? Quando a devoção é unidirecionada somente ao ser, e o devoto sabe que ele é o ser, ele assenta em si mesmo, e nesse assentar de si mesmo está a segurança dele, né? Ele não vai ficar estrojetando. Não faz sentido ele estrojetar. Mesmo porque, quando ocorre o autoconhecimento, esse devoto não dual ele não consegue mais ver objetos. Isso não tem mais relevância. Embora ele veja objetos, o que ele vê, sobretudo, é ele mesmo, né? O tempo todo, ele mesmo ser. Então, toda aquela luta com o ambiente, ela cessa. Não faz sentido mais você ter conflitos no campo dármico para conseguir o que você quer. Aliás, não faz sentido mais esse termo. Eu quero conseguir o que eu quero. Isso não faz mais sentido, isso perde o significado para um devoto não dual. Isso fica completamente desprovido de qualquer capacidade de entreter a atenção desse devoto e tirar ele do que ele é, né? Bom, Ei, Alex, opa, é o Pedro aqui. opa, Pedro, tudo tranquilo? Bem, Como é que você está? Tudo tranquilo, é bem? a primeira vez que eu estou nesse grupo hoje, E então, mas eu acompanhei os outros gravados, né, desde o primeiro encontro, aham, e eu estou, assim, está sendo muito bom, assim, essa abordagem da devoção, sabe? Eu estou achando, assim, bem interessante mesmo, assim, essa devoção integrada, né, na ciência, no autoconhecimento, porque em outros períodos eu já tive contato com o Bhakti Yoga, né, algumas vezes eu frequentava algumas aulas do movimento Hare Krishna, né? E alguns outros movimentos espirituais, já faço parte há algum tempo, e o Vedanta se aproximou de mim, eu também, aqui nessa fase agora, eu já estou assistindo algumas aulas, alguns vídeos, e para uhum, mim faz bastante sentido. Agora, o que eu quero colocar é o seguinte, é que, igual você falou, que eu acho que a verdadeira ciência é quando se estabelece no ser, né? Porque eu ainda me isso, vejo flutuando, muito flutuando, sabe? aham.
Na hora que as vassanas parece que vai engolir, né? A gente tem que... Mas acho que essa que é a luta, né? A batalha. Isso, perfeito. Quando Porque você é disse uma que... coisa eu achei muito interessante uma vez parece que foi você que falou, não sei se foi o Fábio, que na batalha de Kurukshetra está dizendo que Krishna está ensinando para a gente que a vida são várias batalhas, né? Uhum, Essas batalhas não é para largar o arco e flecha, é para a gente enfrentar, então, essas batalhas tanto do campo de Artha, né, da batalha pela subsistência, as batalhas emocionais, mentais. Então, o que agora você fala, realmente, às vezes, em breves momentos, né, eu tenho assim um sentimento assim de uma unidade, desse sentimento de unidade, assim, de sentimento, porque eu acho que só a teoria também não satisfaz nada, né? Porque é uma coisa muito superficial, né? Igual é, às vezes você fala, ficar só no lado filosófico, assim, no sentido intelectual só, é uma uhum, coisa que não tem. Tanto que os próprios, as metáforas que os swamis usam, que é muito diferente, uma pessoa pode conhecer uma descrição da mangueira, das folhas, todo aquele aparato biológico, de exatamente, nomenclatura, e tal, e não saber o gosto da manga, né? isso. Então, nesse sentido é que eu acho, eu estou querendo acompanhar essas aulas, mas num sentido assim bem espontâneo, bem natural mesmo, sem ter uma ânsia também de, sabe, de alcançar algum estado, porque senão o sujeito da pessoa está só trocando uma ansiedade pela outra, né? Assim, Exatamente, esse é o mecanismo, né? então, Aonde tem é, uma... eu só quero dizer assim, eu estou bem mergulhado no Jiva mesmo ainda, sabe? E Uhum. com bastantes flutuações ainda de vássanas, de apego. Então, por isso é que eu estou querendo, mesmo assim, continuar para poder ter uma orientação de como investigar essas vássanas, de como aproveitar esse ensinamento na base prática mesmo, né? É, Então, acho que no momento é isso que eu tenho para falar. obrigado, Pedro, é isso mesmo. O fundamental do Vedanta é que você leve isso para a sua vida prática. Por quê? Como é que trabalha a investigação vedantina? A investigação vedantina, ela trabalha quando a gente estuda a nossa experiência cotidiana de modo minucioso, usando os recursos que o Vedanta permite, né? Esses recursos do Vedanta é que permitem a gente saber que nós já somos devoção. Repara como as pessoas se agarram a um monte de objetos. O que é isso? Isso é amor. Não tem outra coisa capaz de agarrar um objeto e prender que não seja amor. Ah, mas então o amor ele pode acabar virando ódio? Claro. Se ele for obstruído, né? Se esse desejo for obstruído, ele pode dar todas essas gradações que a gente vê até chegar a uma aparente antítese dele. O ódio parece se opor ao amor, mas o amor não tem opostos. Então, é interessante pensar sobre essas colocações no dia a dia. O Vedanta ele vai te dar vários recursos para você ir lidando com essas projeções comuns que vão ocorrendo no seu dia a dia. Por que você tem que lidar com essas projeções? Porque essas projeções é que carregam a gente, né, para a gente ficar misturado com os objetos, criar as fantasias. E quando a gente fica desse jeito, a nossa verdadeira natureza ela não consegue ser percebida, não consegue ser vivida de um modo adequado, ou seja, ela não consegue ser apreciada. A palavra que eu mais gosto é essa. O Jiva ele não aprecia ele como ser, porque ele está tão ainda envolvido com as vássanas dele, está tão condicionado e acostumado com elas, que ele ainda não compreende essa apreciação mais sutil, mais delicada, difusa, é muito difusa, né? Ela não é essa coisa centrada, focada nos objetos, é como se ela fosse completamente espalhada, né? Então, você falou muito bem, o que importa no Vedanta é realmente como isso altera a sua vida ordinária. Eu sempre falei isso, que eu só permaneci no Vedanta porque quando ele é compreendido, a gente vê que ele é eminentemente prático. Se ele fosse mais uma abstração teórica, como tantas que eu já li na minha vida, que podem até dar alguma luz, etc., mas não alteram o modo como você vê a sua experiência ordinária, né? Quando você usa o Vedanta,
você vai meio que largando de lado esse gosto de querer experimentar coisas, né? E você começa a estar mais interessado em entender como é que isso funciona. Então, você vira um estudioso. Só que uma das visões que tem é que isso não tem nada a ver com amorosidade. Não, é o contrário. Só que agora você está enamorado de um método capaz de acabar com essa confusão. O ser humano ele só se move por amor, cara. É por isso que, no fundo, o que todo mundo está querendo na vida é amor. Por quê? Porque a gente é amor em manifestação sempre. Não tem como não ser. Então, esse ensino ele tem que dar realmente um contentamento, né, no dia a dia da pessoa, né? Com o passar do tempo, isso vai ficando firme. Ele vai notando isso. E muitas questões que a gente tem e dúvidas, elas vão sumindo no decorrer do tempo, devido ao próprio ensino. Isso me lembra assim até um desses contos zen, né? Os contos zen eles têm umas coisas muito engraçadas. Diz que um rapaz chegou para um Roshi e disse: Roshi, eu quero conhecimento, quero que o senhor me ensine o Buda. Aí o Roshi olhou para ele e disse: tá bom, eu vou te ensinar, mas fica aqui do meu lado, que está vindo um monte de gente aqui desse monastério falar comigo, eu tenho que resolver um monte de coisa. Ele era o Roshi-chefe. Aí o rapaz ficou lá sentado, ele não falou nada com o rapaz. Isso foi um dia. Aí no outro dia ele ia falar com o Roshi, tá bom, mas ó, ajuda fulano ali a lavar ali o chão, tudo. Depois você vem aqui falar comigo que a gente vai trocar uma ideia. E nada, ele tinha a impressão que o Roshi estava enrolando ele. E na verdade estava, né? O Roshi ele estava evitando suscitar no discípulo um monte de questões que ele sabia que com o tempo iriam cair, né? Então, ficava sempre aquela situação, aquele rapaz sempre do lado do Roshi, o Roshi conversava, ajudava, lia escrituras, comentava, e volta e meia o rapaz perguntava, mas as dúvidas? Aí o Roshi, não, tudo bem, a gente vai chegar nas dúvidas. Aí depois de uns 2, 3 anos, um dia, está o rapaz lá sentado do lado dele, aí o Roshi cutuca ele, vem cá, e aquela dúvida? Aí o garoto olhou para o Roshi, dúvida? Como assim dúvida? Não tem dúvida não, é isso, entende? É preciso dar um tempo para que o próprio ensino ele vá criando raízes e vá elucidando várias questões que a gente achava que havia mesmo, né? Então, você está dizendo, não, estou assim com bastante vássanas, é assim mesmo. E quando as vássanas batem, elas realmente elas têm uma carga muito forte. Isso é um grande mérito de Maia, faz parecer que a coisa é real mesmo. É isso mesmo, a coisa funciona mesmo. Maia funciona 1000%, ela é perfeita. E a única coisa que quando ocorre um ataque de vássaras desse, que sustenta o estudante, ou aquele que já está sentado, é ele saber, em profunda compreensão, que aquilo é apenas a operação de Maia. E funciona assim mesmo, é inacreditável. Você pode estar, né, já assentado, bem estabelecido, apanhando tremendamente, mas você sabe que aquilo ali em si não tem realidade. E como tudo que vem vai, uma hora aquilo vai embora e você diz, caramba, a única coisa de constante que tinha nisso tudo era o conhecimento do que eu sou. Isso vai ocorrer com cada vez mais frequência, você vai reparar. Mas não fica impressionado com as vacinas, não, que é o principal meio operativo de Maia aí no corpo sutil do ser humano, e é para dar essa convicção para os desavisados de que aquilo ali é real. Não é real, mas você vai ter toda a impressão sempre de que é real. Sempre. É porque é muito bem feito. É perfeito como tudo, né? Tudo em Deus é perfeito. Não há nada errado. É impossível ter algo errado e falho em Deus. Não existe isso. Errado e falha puramente concepções humanas. Não existe isso na manifestação, né? Muito bom a sua intervenção, os comentários que suscitaram, muito bom. Persista, você vai gostar. E se prepara porque sempre tem tiro em cima mesmo. O Dom Juan, quando ensinava o Castanheira, ele chamava isso de atiradores do desconhecido. Ele dizia que o homem do conhecimento se acostuma com os atiradores do desconhecido, né? Ele se acostuma com aquilo, ele vê que é assim mesmo, né? Não é que ele não tenta mudar aquilo, não é essa a questão, né? Isso é uma força muito além
do que poderia estar assim à disposição de um jiva. Então, o que o jiva lida? Ele lida amorosamente com compreensão, né? Até que a verdadeira compreensão leve à amorosidade total que ele é. É tudo sempre junto. No verdadeiro ensino, nunca tem separação de Bhakti e Gnana, nunca, né? O Bhakti, ele não é explícito, mas ele está sempre claro no Karma Yoga, ele está sempre claro no Passana Yoga, ele está sempre claro no Gnana Yoga, né? O Bhakti, ele é uma linha de fundo sempre, sempre constante, devido à nossa própria natureza como amor, né? Então, é inevitável isso, né? Se você for olhar com cuidado na sua experiência ordinária, você vai ver isso o tempo todo. É um pouco curioso, depois embaraçoso, e depois fica muito bacana. Né? Mas é bom você ter falado isso, porque existe realmente, né, um momento onde a pessoa ela apanha mesmo, né? Eu vou dizer assim para as pessoas, assim, ela apanha conscientemente, porque enquanto ela não está buscando o conhecimento, ela apanha inconscientemente. Quando ela apanha inconscientemente, ela acha que o problema das pancadas é devido aos outros, ao mundo. Quando ela apanha conscientemente, ela repara que ela que vai ter que lidar com aquilo, não tem jeito. Não adianta procurar culpado. Então, mesmo quando o indivíduo ele sente que ele apanha porque a coisa não está bem sedimentada, ele apanha conscientemente. Isso muda muito a relação dele com aquele momento difícil, né? Por isso que a gente vê tanto sábio, né, que passa por doenças terminais, às vezes muito duras, como foi o próprio Ramakrishna, Ramana Maharishi, Nisargadatta Maharaj, e eles em si estavam bem, né, embora o corpo padecesse bastante, né? Ramakrishna tem umas respostas muito engraçadas com a situação que ele passou, né? Ele tinha umas tiradas assim muito interessantes com relação ao problema que ele passou, né? E o Ramana Maharaj falando, né? Vocês estão querendo usar barro para curar barro, ou seja, é assim mesmo, gente, né? Essa coisa da manifestação é assim mesmo. Bom, então vamos aqui para o estágio 1, né? É quando o Jiva ele ora por objetos, né? O Jiva realmente está convicto de que ele é um Jiva, né? Ele é Atma, e ele está orando por coisas que ele acha que ele precisa mesmo, né? Então, é aquela devoção que, na verdade, está procurando alguma coisa, né? Algum objeto. Então, estágio 1, orando por coisas, Sakama Bhakti. O Karma Yoga é também a yoga do amor, pois converte uma vida mundana em espiritualizada. Puxa, eu queria muito que todos nós ficássemos com essa frase por muito tempo. Essa frase é muito bonita. O Karma Yoga é yoga do amor, pois converte uma vida mundana em vida espiritualizada. Eu pratico Karma Yoga porque eu amo uma mente tranquila, né? Eu amo uma mente tranquila porque a discriminação que equivale à libertação, discriminar é a gente saber que nós não somos os objetos, né? Nós sabemos que nós somos ser. Então, cada situação que está ocorrendo, você discrimina. Você sabe, isso que está ocorrendo comigo, por melhor ou pior que seja, isso aqui não tem realidade em si. A única realidade que existe nessa cena toda sou eu que estou iluminando essa cena toda. Sem eu, nada disso aqui faz sentido nenhum, né? Nada disso aqui tem realidade em si. Eu, consciência, ser, tenho realidade em si. E sou eu que estou iluminando isso que está ocorrendo comigo. Não importa se o que está ocorrendo comigo é muito bom, é meio neutro ou é uma coisa muito, muito desagradável, né? Então, eu amo uma mente tranquila porque a discriminação que equivale à libertação, porque libertação é justamente você não ficar vinculado aos objetos, é você entender que os objetos não têm realidade em si, que quem dá realidade aos objetos é você. Por isso que ele está dizendo que a discriminação equivale à libertação. A discriminação só funciona quando a mente está razoavelmente limpa. Isso é uma outra frase extremamente importante.
A discriminação revela o amor sempre livre que eu sou. Libertação é amor incondicional ao ser, a mim mesmo, ao ser do mundo, ao único ser que existe. Discriminação só funciona quando a mente está razoavelmente limpa. No decorrer da vida da pessoa, da própria vida de investigação dela, ela vai notando que quanto mais o método está funcionando com ela, mais a mente dela consegue fazer a discriminação sem dificuldade. Ou seja, independentemente da situação, a discriminação é feita com cada vez mais facilidade, até que começa a ficar uma coisa automática, né? Quanto mais a discriminação vai funcionando, mais a mente do indivíduo vai ficando livre das agarras. Porque se a discriminação está funcionando, é porque está dando certo esse entendimento do que é aparentemente real e daquilo que realmente é real. Eu sou real, né? E o Jiva, e o meu Jiva, e o meu Tamagotchi, né? O meu bichinho que eu tenho que ficar cuidando. Esse é aparentemente real, né? Então, quanto mais a discriminação vai funcionando, mais você vai notando que isso tudo funciona melhor se a mente tiver o mais apto possível a não ficar se agarrando em vásanas vinculativas. É por isso que se chama assim de preparação para a mente, preparo da mente, como é que são as outras palavras? Refinamento da mente. Tudo isso são recursos que a pessoa vai tendo para ela deixar a mente dela cada vez menos estrojetada. Quanto mais purificada uma mente, menos estrojetada ela é. Quanto menos estrojetada ela é, ou seja, quanto menos ela estiver vinculada aos objetos, mais fácil a discriminação. Isso vai ficando um moto contínuo que vai se retroalimentando. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque, às vezes, as pessoas elas entendem esse ensino de um modo muito linear. Não, esse ensino não é um ensino linear. Esse ensino é um ensino destinado ao Jiva. Como é que o Jiva está? Né? Esse Jiva que está aprendendo aí, ele precisa de Karma Yoga? Né? Ele está precisando de Karma Yoga? Esse Jiva, ele só sabe Karma Yoga? Ele vai precisar lidar com o Gnana Yoga? Esse Jiva já entendeu o que ele é, mas mesmo assim ele é agarrado por várias vasanas. Aí se diz assim, então volta lá para o Karma Yoga, fica um tempo ali trabalhando Karma Yoga, revendo o que é o campo dármico, o que quer dizer, afinal de contas, Ishvara, Maya. Dá uma arrumada na sua mente para ela poder navegar de um modo mais seguro por esse ambiente. Então, esse tipo de ensino, muito embora o ideal seria que ele ocorresse por etapas, quando chega a nós ocidentais, ele trabalha de modo multidimensional, multifacetado. E o Jiva que está estudando, que ele vai ter que ver como é que ele vai usar esses recursos. Ele pode pedir auxílio, ele pede um esclarecimento, ele vai atrás de uma escritura, ele melhora a visão dele de uma determinada situação, mas, na verdade, é ele que vai ter que entender o que está acontecendo com ele efetivamente, até para que ele saiba o que ele pode usar, né? Para algumas pessoas, entender que só há ser é muito simples, né? Mas elas, muitas vezes, elas têm muitos agarramentos kármicos, elas têm uma carga de vasanas elevado, então elas ficam um pouco exasperadas. Puxa, eu entendi que tudo é ser, né? Por que toda hora eu tenho a impressão que eu perco, que eu sei que é uma impressão falsa? Sim, a sua impressão está correta, é uma impressão falsa. No entanto, você tem que usar um recurso para anular essas vasanas que estão agarradas de modo vinculativo a objetos. Um grande recurso para isso é o Karma Yoga, né? O Karma Yoga ele é um recurso formidável. Por quê? Porque o Karma Yoga ele trabalha num dos fundamentos do Jiva. A gente volta e meia fala isso porque é muito importante. Um dos fundamentos do Jiva é a expectativa de gozo do resultado das ações que o Jiva tem. Uma pessoa mundana, por exemplo, qualquer movimento que ela faz, ela age para quê? Porque ela quer obter um resultado com aquilo.
E por que ela quer obter o resultado? Porque ela acredita, ela está convicta que aquele resultado vai trazer o bem-estar e o gozo que ela deseja. Então, o Karma Yoga, na hora que ele ensina para o Jiva que esses resultados da ação dele não dependem dele, e sim de Ishvara, já mexe demais com essa expectativa. O que eu estou querendo dizer com isso? É que o Karmi Yogi, aquele que está praticando o Karma Yoga, ele já não é sequestrado mais pelas expectativas dele, o que já dá um alívio enorme na atenção disponível dele. Quando ele vai praticando Karma Yoga, ele começa a reparar que a quantidade de atenção e esforço que ele está usando agora para fazer as tarefas que ele fazia antes é muito, mas muito menor. Por quê? Porque ele compreendeu definitivamente que as expectativas dele em relação aos resultados da ação que ele quer gozar e usufruir não cabe a ele. Então, isso vai domando as expectativas dele. Isso é progressivo, ele vai compreendendo. O corpo sutil dele vai ficando um corpo sutil mais dócil, né? Mais gentil, mais fácil de lidar. É como se agora o seu computador, você conseguisse andar por ele com uma certa facilidade. Você agora consegue fazer seu computador executar as funções que você quer sem você se perder em navegações de página atrás de página, sem você se perder em ficar surfando na web. Você fica mais objetivo. Então, a gente começa a usar esses 3 instrumentos básicos, né? Karma Yoga, o Jnana Yoga e o Passana Yoga. Se a mente do indivíduo está muito irrequieta ainda, então, tenta uma técnica meditativa, qualquer uma que seja. Você gosta de uma meditação baseada em japa? Faça japa, né? Confia nas intuições que vão batendo, vê se elas estão de acordo com as ferramentas oferecidas, né? Você tem muito recurso, muito recurso. Quanto mais você estuda a sua própria experiência, mais você vai saber como usar os recursos, mais você vai compreender as dicas, mais você vai acrescentar coisas, e mais você vai saber a hora de tirá-las. Então, esses 3 recursos são muito importantes. As pessoas às vezes falam do Ashtanga Yoga, né, do caminho óctuplo. Também o caminho óctuplo, ele é um ótimo caminho. Quem gosta de fazer yoga e pratica realmente a yoga dos 8 aspectos, das suas 8 faces, o Ashtanga Yoga, quem gosta disso, se não ficar vinculado àquilo, achar que aquilo ali é a coisa mais importante do mundo, porque uma pessoa que estuda Vedanta sabe que uma técnica não tem como ser a coisa mais importante do mundo, né? Mas esse tipo de técnica ele pode ser usado de modo muito favorável para você fazer o que com a sua mente? Para você tornar a sua mente mais adequada para lidar com o Jnana Yoga no futuro, né? Então, muitas vezes tem pessoas que trabalham isso simultaneamente. Trabalham o Karma Yoga, trabalham o Jnana Yoga, trabalham o Upasana Yoga. Algumas no Upasana Yoga botam o Ashtanga Yoga, que elas gostam de fazer, já fazem há muito tempo. Claro que aí olhado de um ponto de vista, do ponto de vista que o Vedanta fornece, né? Para que você contextualize isso e faça isso funcionar de modo adequado, né? Então, tudo isso a gente está dizendo para quê? Para reparar a necessidade de você ter uma mente com capacidade de foco persistente, capacidade de foco que não seja perturbado pelas vássanas habituais que te assaltam. É claro que muitas vezes isso não tem como vir de repente, é por isso que você precisa de tempo, você precisa da sua vivência diária, você precisa de se olhar o tempo todo como você está interagindo com você mesmo, com as outras pessoas, com o seu trabalho, no seu dia a dia, em qualquer situação, sem querer forçar nada. Você vai pura e simplesmente aplicando esse conhecimento e você vai começando a ficar, muitas vezes, muito surpreso em como esse conhecimento funciona bem. E como o Karma Yoga funciona bem olhado desse jeito. Como o Passana Yoga funciona bem olhado desse jeito. Como uma prática de yoga, uma Ashtanga Yoga, ou até mesmo uma Hatha Yoga, como funciona bem quando olhado desse jeito. Como uma técnica meditativa, quando olhada dessa forma, mesmo uma meditação transcendental que foi elaborada de uma outra forma,
como ela pode funcionar bem, né? O Vedanta não briga com nada, depende de como você usa. Se você compreender que tudo isso é para te levar para o Jnana Yoga e saber que, no fundo, Jnana Yoga é conhecimento imiscuído, embolado com amor, uma coisa impossível de ser separada uma da outra, então você está usando bem o que você está lidando aqui, né? A discriminação, ela cria algum amor em mim? Não, não. A discriminação, ela livra você tanto dos vasanas que ela permite que o amor que você é, pura e simplesmente aflore, né? É como se você fosse um gigantesco iceberg de amor e aparece na sua interação diária só aquela pontinha inexpressiva, né? A discriminação, o uso adequado de todos os outros esses recursos vão fazer com que esse iceberg vá para a superfície do mar, né? E você veja o tamanho que é isso, né? Como isso é difuso, como é amplo, como é todo abarcante. Por isso que ele bota aqui, libertação é amor incondicional ao ser. Libertação é a própria devoção unidirecionada, voltada única e exclusivamente para o ser que o devoto já é. Muito bacana isso, né? Olha outra coisa interessante, ó. É um outro modo de olhar amor, ó. É como o Vedanta vê amor. Olha que bacana. O amor faz o mundo girar. Não tem nada que não seja amor. Mesmo que seja, infelizmente, deturpado desses modos que a gente vê pelo mundo afora, em nós mesmos, né? Nossos esforços para obter objetos são baseados no desejo de agradar o ser. Ele está mostrando a você como olhar de um modo diferente a sua experiência ordinária, essa sua experiência comum de querer comprar alguma coisa para agradar você mesmo. Nós queremos agradar a nós mesmos porque nós nos amamos. Esse é o óbvio. Se você não soubesse que você é amor, você queria agradar o quê? Por causa de quê, né? Está tudo aí em você, não tem como sair disso. Porque a realidade é não dual, o conhecimento e o amor são um. Olha outro. Mas há uma noção persistente e desinformada, muitas vezes ocorrendo no próprio mundo espiritual, de que o conhecimento não tem nada a ver com o amor e o amor não tem nada a ver com o conhecimento. Nada mais falso. No entanto, assim como o tempo e o espaço são duas maneiras diferentes de medir a distância de um objeto para outro, o conhecimento e o amor são apenas duas formas interconectadas de medir a distância ou proximidade com o ser. Puxa, eu honestamente parava tudo agora, não lia mais nada para o resto da vida. Basta. Basta. Imagine que você pegue isso aqui, escreva no papel, ou tatue no seu braço, se você gosta de ser tatuado, e você o tempo todo olha para isso aqui vira o seu mantra, vira a sua oração. Isso aqui só tem verdade aqui o tempo todo. O amor faz o mundo girar. Pô, o amor faz uma guerra girar? Distorcidamente, sim. O amor é que faz o milionário acumular riqueza? Distorcidamente, sim. Mal entendido, mal compreendido, né? Nossos esforços para obter objetos são o quê? São pura e simplesmente baseados no desejo de agradar o ser. E nós queremos agradar nós mesmos, o ser, pelo óbvio, nós nos amamos. Por que nós nos amamos? Porque, em última instância, nós só sabemos de nós mesmos. Ser só sabe de ser. Ser só vê ser. Ser só lida com ser. Porque a realidade é não dual, o conhecimento e o amor são um. E aí tem essa noção, que é uma noção dada por esses enganos de Maia. É assim mesmo, né? É mais uma das enganações que aparece em Maia. Conhecimento não tem nada a ver com amor. Nenhuma boa tradição de Vedanta vai jamais afirmar isso em lugar nenhum. Você vai abrir o Vedanta Sara, vai dar uma olhada no Vivekachudamani, você vai ver os Brahma Sutras, você vai ver o Panchadasi, vai ver esses sutras devocionais aqui de Narada.
nunca tem essa separação entre Bhakti e conhecimento. Isso não existe. Bhakti e Gnana, né? Tudo é tratado sempre como conjuntamente. No entanto, né, assim como o tempo e o espaço são duas maneiras diferentes de medir a distância de um objeto para outro, o conhecimento e o amor são apenas duas formas interconectadas de medir uma suposta distância, uma aparente distância de proximidade com o ser. Por que eu falo uma aparente distância? Porque é uma aparente distância do ser para o ser, não tem distância nenhuma. Mas o ser, trabalhando modulado como Jiva, devido à Maya, ele acha, ele pensa que há alguma distância entre ele e alguma coisa, inclusive entre ele e ele mesmo. Né? Esse parágrafo aqui é lindo, ele merece até um... Deixa eu botar aqui uma cor nele aqui, ele é muito bom mesmo. Bom, vamos aqui então para o estágio 1. Né? O estágio 1 está orando por coisas. A gente tinha começado, né? E a gente viu qual é a vantagem disso. Eu amo uma mente tranquila porque a discriminação só funciona quando a mente está razoavelmente limpa. A discriminação revela o amor sempre livre que eu sou. Né? Não há distância. Não há distância. Né? Esse conhecimento todo, todos esses nomes que a gente dá, é um modo com que você vai olhando essa aparente distância e vai vendo que, na verdade, ela não é real. Libertação é amor incondicional ao ser. Libertação é amor incondicional ao ser que eu sou, que eu sempre fui, que eu serei, que inevitavelmente eu sou. Bem-vindo, você é um prisioneiro da eternidade. Bem-vindo, você é limitado pela sua completa ilimitação. É com isso que você vai ter que se virar pela sua eternidade toda. Nesse estágio, o devoto inicialmente se vale de Ishvara como um agente multiuso para quem ele atribui uma variedade de tarefas. Né? O Ishvara aqui é aquela famosa loja de conveniências. Né? Você vai lá e você quer obter um monte de doces. É o Jiva, é o Ishvara, loja de conveniências. Então, o devoto, nesse ponto, inconscientemente, ele está tratando Deus como objeto e ele está procurando uma relação utilitária. Tá? Por quê? Porque, devido à autoignorância, ele procura, tal como os mundanos, um modo de permanecer satisfeito. Por quê? Porque ele é amor. E é engraçado, tudo fica girando na mesma coisa. Por quê? Porque o Jiva é amor. E como ele é amor, ele está procurando amor. E como ele está procurando amor e ele é ignorante, ele vê o amor nos objetos. Então, como ele sabe que Ishvara pode, na visão dele, pode ser um fornecedor desses objetos que ele acha que ele precisa, ele começa a tratar Ishvara como se fosse um balcão de negociações em troca do amor que ele está sempre querendo e que ele já é. A coisa é completamente doida, mas é assim mesmo. Os seus problemas são gerenciados por Ishvara. E, se possível, Ishvara deverá produzir alguns milagres na barganha, né? Ishvara vai te dar umas pipocas, né? Vai te dar uns docinhos nessa sua história de você achar que você está sempre precisando de alguma coisa. E, às vezes, ele dá mesmo, até para ver se você se anima. Ishvara é um cara muito, muito camarada. Vamos brincar assim, cara, entre aspas, né? É muito camarada, é muito bom, é muita benignidade em algo tão incomensurável. O Vedanta não é contra o indicativo milagreiro dessa fase, olha que interessante. Mas o devoto precisa resolver esse estado mental o mais rápido possível. O que ele está querendo dizer? Que o devoto ele tem que dar um jeito de sair desse ponto. Né? Ele não tem problema ele ficar nisso, mas não é para ficar nisso sempre. Uma hora ele vai ter que entender o que ele está fazendo e que o que ele está fazendo não tem a ver com o que no fundo ele está querendo. Né? Porque também ele não pode, devido a um correto entendimento de Ishvara,
continuar tratando Ishvara como se fosse um balcão de negociações ou uma loja de departamento, né? Então, é por isso que o Vedanta ele não briga com isso, mas ele orienta esse devoto e dá recursos a esse devoto para que o devoto ultrapasse essa situação de barganha o mais rápido possível. Os milagres não vão tornar o devoto espiritualmente excepcional. Olha só, uma pessoa que recebe milagres da vida não é considerado algo excepcional, né? O Vedanta transcende milagres. O Vedanta ele não está interessado em nada do mundo objetal. E o milagre, para o Vedanta, isso pode chocar um pouco as pessoas, é mais um objeto como qualquer outro. Em termos de investigação, o milagre é tanto objeto para o Jiva, como é um mouse que eu estou aqui usando para fazer a navegação dessa setinha pela tela. O Vedanta ele é um poderoso nivelador, e os nivelamentos que ele faz, às vezes, chocam as pessoas. O Vedanta é extremamente radical. O Vedanta transcende milagres e o misticismo. Por quê? Porque o misticismo também ele é mais um objeto, ele é mais um objeto mental sutil, delicadíssimo, muito interessante, mas é mais um objeto também. O Vedanta prova esta afirmação. Ele prova. Você é que é a autoridade que está validando toda a experiência. Não é as experiências que estão validando você. Não é a experiência que está dizendo o que você é. Você que está dizendo o que essa experiência é. Você que está dizendo o que essa experiência significa. É por isso que a mesma experiência vivida por diferentes pessoas tem significados completamente diferentes. Tudo que o Vedanta vai falando, você vai vendo na vida prática. Que milagre maior, que na verdade isso é um fato, né? Poderia haver do que esse? E você que está validando todos esses objetos todos sem você não são nada. Aí vem assim, pô, Alex, mas o corolário disso aí é que o mundo em si não tem atributos. Exatamente, não tem atributo nenhum. A maior prova disso é que o mundo impacta as pessoas de modo totalmente diferente. Olha como isso vai sendo comprovado. Isso que a gente está fazendo aqui, cada vez que o James ele vai botando essas linhas e falando, ele tá investigando. No Vedanta, investigar não é você ficar perguntando o que sou eu, embora isso não seja inválido e pode ser útil em algumas situações. Investigar para o Vedanta é, além disso, e sobretudo, além disso, muito além disso, é você ir estudando minuciosamente tudo o que você está achando da vida em contraposição ao que está sendo mostrado nesses textos. Isso vai desarmar muitas vássanas, né? Vai deixá-las muito murchas, muito desacreditadas. Se você refletir com muita seriedade sobre isso, né? Você é a autoridade que valida toda a experiência, e o que eu estou querendo dizer? Que eu é que ilumino as experiências. É isso que eu estou querendo dizer. Quando isso ficar claro para mim, eu não vou mais procurar as experiências pelo resultado das experiências. Muitas pessoas, às vezes, chegam nesse ponto e elas sentem uma espécie de vazio, né? Porque elas entendem realmente que esse mundo, que a gente chama de mundo objetal, ele em si, ele é destituído de realidade em si. Esse vazio que as pessoas sentem é exatamente isso. Aí eles dizem, o mundo é vazio. Não, o mundo não é vazio, o mundo é pleno. O que é vazio é você achar que esse mundo manifesto tem significado em si mesmo. Então, a sua visão está certa, né? Só que não é que o mundo é vazio. O mundo que você achava que era cheio de objetos é que, na verdade, é um mundo vazio. Ou seja, você estava iludido. Você estava levando um truque de Maia e estava caindo nisso, para mostrar como é que o sistema delusório ele é perfeito, como qualquer coisa em Deus. Absolutamente perfeito. Ele está aí para dar esse efeito mesmo. Se ele está dando esse efeito, é mais uma prova de que ele funciona 100%. Né? Então, a gente aqui está acompanhando esse tipo de investigação. Quando você vai lendo um parágrafo desse, procure batendo com o que você tá, com o que você vê. Né? Pô, esse cara está falando uma coisa, será que eu concordo com isso? Aí, concordo, então tá legal. Aí, uma hora você vê um que você nunca tinha prestado atenção. Poxa, bacana, eu vou me aprofundar no que ele está falando aqui, eu vou levar para o dia a dia. Aí, outras vezes, você diz, pô, não tem nada a ver com o que eu acho.
Aí, nesse caso, o Vedanta ele vai ter um método, tá, que ele precisa ser seguido. O método é o seguinte: a escritura não tem erro, não tem como ter erro. Então, o que está acontecendo? O indicativo de que você está discordando da escritura é o indicativo da existência de uma vássina vinculativa. É o rastro dela, é a inferência. Esse discordar, eu vou lá pela inferência, então tem alguma coisa aí em mim que está embasando essa discordância. Você vai guardar isso. Se isso não ficar claro na hora, você guarda esse acontecimento, registra ele e continua lendo e acompanhando a investigação. Eu te garanto que aquilo que está fazendo você discordar vai ficar exposto um pouco mais à frente. Vai ficar mais fácil de ver. Poxa, mas então isso é um trabalho meticuloso, né? Põe meticuloso nisso, porque foi graças a essa meticulosidade da enrolação que você comprou inconscientemente, é que agora você vai ter que usar coisas muito meticulosas de modo consciente para desfazer as coisinhas meticulosas inconscientes que você deixou introjetar aí, sem querer, desde quando você era criança, quando não tinha a menor condição de reagir a essas coisas. Henrique, poderíamos dizer que, assim como são necessárias duas dimensões de espaço-tempo para a localização de um objeto, conhecimento e amor são duas dimensões inseparáveis do ser. Exatamente, eu gostei muito dessa dimensão entre aspas, é isso mesmo. Exatamente. Fazendo uma analogia, poderíamos dizer, o Henrique escrevendo, né, que assim como são necessárias duas dimensões espaço-tempo para a localização de um objeto, o conhecimento-amor, conhecimento-amor, são duas dimensões inseparáveis do ser. Perfeito. E melhor ainda é botar isso aqui, ó, dimensões entre aspas. Está querendo dizer que está usando uma palavra só para facilitar o entendimento, né? Que não dá nem para dizer que são dimensões do ser. Mas se está usando o conteúdo, né, dessa linguagem de modo consciente, está perfeito. Vamos continuar aqui a investigação do James. O James está investigando. No fundo, o Vedanta o tempo todo é investigação, o tempo todo. É uma luta considerar a ira e as decepções de alguém como presente de Deus quando a devoção é egoísta. Ou seja, é difícil ver os seus fracassos e os seus estados alterados e desagradáveis como um presente de Deus. Mas é um presente de Deus, sim. Deus está dizendo assim, olha só, cara, olha, eu estou te mostrando um rastro. Pô, dá para seguir esse rastro, vamos embora, vamos seguir esse rastro. Você nunca tinha visto isso, você não conseguia ver. Isso parecia aquele personagem do filme Predador, né? Que ele se misturava com a folhagem. Você só conseguia ver ele através de rastros. As folhas balançavam, aparecia um cadáver aqui, aparecia uma coisa quebrada ali. É a mesma coisa, né? Quando aparece esse desgosto nosso, as decepções, é como se o sistema Ishvara estivesse te apontando os rastros. Olha, aquilo que você não conseguia ver, olha o rastro é o seu desgosto, né? É a sua ira, é a sua decepção. Aí a pessoa também tem que conseguir ir de um jeito macio, né? Não adianta forçar o sistema também. Ele diz que isso é difícil quando a devoção é egoísta, ou seja, quando você está num balcão de negociações com Deus, querendo dar à vida somente o que a vida tem de melhor, né? Isso que é devoção egoísta. Senhor, dê para mim tudo o que o Senhor tem de melhor e que de preferência que o Senhor me faça virar o Senhor. Eu quero virar Ishvara. Posso? Claro que não. Isso é um impedimento do sistema. O sistema jamais deixaria um Jiva virar Ishvara. Isso é uma anacronia, uma loucura que algumas pessoas imaginam, né? Então, quando a devoção é egoísta, entender essas decepções e os nossos desgostos como dádivas de Deus, como rastros, como indicações, fica muito difícil, porque você tem que manejar aquilo que parece ser desagradável. No entanto, quando você começa a manejar aquilo que é desagradável,
O efeito disso, e eu assino embaixo, é absolutamente extraordinário. É claro que você vai apanhar, como eu falei acima, mas você vai apanhar conscientemente, e depois de um tempo você vai apanhar de bom grado. Você vai ver, pô, que bom que essa porcaria está aparecendo, graças a Deus. E você vai dizer assim, caramba, como a coisa é bem escondida, né? Teve que acontecer essa confusão toda para eu conseguir ver isso. Como eu dou trabalho para esse sistema, né? Você vê, cara, é coisa difícil. Às vezes é difícil o correr do sistema conseguir te mostrar alguma coisa dessa em você que está escondida, que está te impedindo. Tal como uma criança, o devoto choraminga implora. Eu preciso de um novo X, de um novo Y. Ou se ele ou ela é uma pessoa de negócios, eu irei cantar o seu santo nome 1000 vezes se você fizer com que meu filho passe no exame de inglês. Gente, quantas vezes a gente vê as pessoas fazendo isso o tempo todo? A gente mesmo. Esse tipo de devoção não é sofisticado e nem particularmente nobre, mas ele revela uma coisa legal, ele revela um desejo, embora seja um desejo rudimentar de se relacionar com Deus. Mas já revela que o cara tem uma disposição de um desejo de relação. Isso é muito bonito. Né? A gente olha isso e apenas só fica rindo. Né? Poxa, mas que coisa mais bizonha. Sim, é bizonho, mas mostra que aquela pessoa já tem um desejo de se relacionar com a divindade, né? A gente precisa começar de algum lugar, como está aqui no texto, né? E a gente vai usar, e o Vedanta vai mostrar a você como é que você pode usar os seus piores defeitos da melhor forma, né? Então, aos pouquinhos, você vai também adquirir um pouquinho de sangue de barata que você precisa para olhar essas coisas com distanciamento e funcionalidade, né? No entanto, a devoção às coisas de Deus não vai remover a ansiedade e a depressão. Pelo menos, o que tem é o seguinte: tem um entendimento básico de que Deus, o campo da existência, é responsável por entregar objetos e tem uma débil tentativa de aceitar a vontade de Deus, né? Quem já leu Rumi, que é aquele famoso poeta sufi, o Rumi era um devoto consumado. Ele era um devoto dual. Antes da iluminação chegar nele, do autoconhecimento chegar nele, Rumi tem poemas onde ele mostra o desespero dele, né, de ele ver como é que aquele Deus estava separado dele. Aquilo para Rumi era absolutamente intolerável, aquela separação. Alguns poemas dele são extremamente doloridos, né? Ele fica, meu Deus, que coisa terrível isso, né? Que coisa terrível. Mas, pelo menos, mesmo aqui nessa devoção básica aqui, que queria coisas, não era o caso de Rumi, né? Rumi era um devoto consumado, ele só queria Deus, só isso. Mas, nesse caso, nessa devoção mais rudimentar, onde eu vejo Deus como um balcão de negociações, pelo menos tem duas vantagens, como ele falou aqui. Primeiro, tem um desejo de se relacionar com Deus. E depois tem uma coisa muito interessante. O devoto, mesmo assim, nessa posição rudimentar, ele entende mesmo, para valer, que o que ele está obtendo na vida depende de Deus. Isso é uma conclusão muito útil e ela é verdadeira. Agora, é claro que, devido ao entendimento dele, aceitar isso é duro. É duro. É por isso que as pessoas reclamam, né? Eu estava lendo um trecho de Swami Paramarthananda, nos comentários ao Bhagavad Gita, ele dizendo como isso é difícil, né? Ele disse que muitas pessoas na Índia vão para o ateísmo depois que ocorre o falecimento de um parente querido. A pessoa diz assim, puxa, mas eu fiz tanto puja, eu fiz tanta oferta, eu sempre fui tão devoto e agora, né, Ishvara me leva o filho mais querido. Né? Ou então me leva aquele emprego que eu queria, aquela relação que eu tanto queria, aquele carro que eu trabalhei tanto, né, para comprar foi roubado. Então, tem essa dificuldade de aceitar, né, a vontade de Deus quando ela desagrada ao jiva. Bom, nesse estágio, né, mais básico, né, você vê Deus como um polishop. Se a pessoa está buscando a Deus, o que quer que isso signifique para ela, tá? Ela pode mecanicamente repetir o seu nome favorito de Deus
sem entender com quem está falando. Ela não está entendendo, no fundo, o que ela está dizendo. Ou porque ela é tamasca e propensa a fantasias, ela pode acreditar que uma circunambulação em volta da montanha sagrada Arunachala em uma noite de lua cheia ou 1 milhão de repetições de um mantra especial seja o suficiente para moksha. Repara que, além da pessoa ela ter, né, um entendimento peculiar de Deus, ela naturalmente ela tem um entendimento peculiar do que seja liberação, né? Engraçado, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui é que a pessoa está com um monte de conjecturas, né? Ela está conjecturando coisas. Então, ela acredita. Realmente, se eu ficar lá circulando, lá em Arunachala, num dia de noite de lua cheia, com um monte ali de peregrino, será que se eu fizer isso durante 20, 30 anos, eu vou alcançar moksha? Aí vem o James aqui e ele fala logo, olha, isso é coisa de quem é regido pelo gunas de tamas, né? Uma pessoa não está disposta a ter discernimento nenhum e não tem nem rajas aí o suficiente para tentar, né? Tornar isso um pouco mais dinâmico, né? Talvez pelo menos praticar um yoga ou pelo menos uma meditação. É uma coisa bem passiva. Eu vou lá, fico circulando com um monte de gente na montanha esperando a liberação. Esse tipo de devoção ele é frequentemente encorajado nos Puranas, que são livros védicos, né? Que são livros védicos, eu acho que, em geral, livros que falam sobre as deidades, os devas, e todos esse monte de seres celestiais que são objeto de adoração na Índia, né? Conta a história desses seres. De fato, embora seja a forma mais baixa de devoção, é apresentado como a forma mais elevada no último verso do capítulo 12. Por quê? Para encorajar os iniciantes. Você encoraja os caras, você diz, poxa, legal, começa daí. A saída desse estágio é começar a orar pelo bem-estar dos outros. Então, isso vale a pena tentar, viu? Quem está assim, nesse tipo de relação com Deus, começa a rezar pelos outros. Se esquece de rezar por você mesmo, né? Quando o cara para de pedir coisas para ele, começa a pedir coisa para os outros. Né? Eu não vou mais rezar para mim, eu vou rezar para os outros. Isso aqui é bem interessante. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aqui? Porque eu acho que todo mundo já passou por isso, ou está nisso, ou volta e meia bate nisso, ou questiona as coisas com base nisso. É bastante bacana esse trecho aqui. Alguém quer falar alguma coisa? E quando localizamos o ser, parece ficar só o amor, com certeza. Com certeza. Localizar o ser, Gnana, né? Pela discriminação, você, entre aspas, localizou o ser. Aí, naturalmente, o que fica? Fica o amor. Que amor? O amor que você é, né? Óbvio. E sempre esteve aí, né? O bacana agora é que você começa, como você localiza o ser, e o ser não está restrito a nada, você começa, no fundo, a ver esse amor em qualquer lugar, né? E mesmo até em coisas estranhas. Você vê, caramba, é o que um dia bateu comigo. Eu olhei e disse assim, caramba, eu não consigo mais olhar o ódio sem um pano de fundo de amor. Não tem como você entender nada de ódio sem um pano de fundo de amor. Não tem como você entender uma história de terror sem um pano de fundo de amor. Você não tem como entender nada, por pior que seja, sem um pano de fundo do amor. E em relação às coisas bonitas e belas é mais fácil ainda. É por isso que as pessoas preferem, quando falam de espiritualidade, claro, né? Não vão botar um cara andando numa vila destroçada por tiros com um fuzil nas costas, né? Vão botar flores, pássaros, né? Mas não pássaros comendo os vermezinhos e destroçando eles, não. Você vai botar os passarinhos bonitinhos no meio de um jardim lindo. É claro, gente, tudo isso é válido, né? Mas tudo isso, se ficar uma coisa muito vinculativa, tem que ser investigado. Quer dizer que você estaria atribuindo qualidades ao ser, quando, na verdade, o ser é que permite a atribuição de qualidades a qualquer coisa. Né? Então, todos esses recursos são válidos, todos eles. Tá? Todos eles.
Usa o que você tem de melhor, o que funciona de melhor em você. Vê se ele está funcionando bem, vê se ele está de acordo com o ensino. Se o ensino estiver te propondo um passo além, começa a testar, como, por exemplo, isso aqui. Isso aqui é um passo além. Ó. Se o indivíduo tem uma devoção meio egoísta, aí o cara começa a dizer assim, olha, como é que você pode lidar com isso? Começa a praticar muito Karma Yoga, né, entendendo realmente o que é Karma Yoga, e quando você começar a rezar, além de fazer seu japa, você vai lá e começa a rezar pelo bem-estar dos outros, se esquece de você. É um começo, são recursos que a gente vai tendo. Né? A boa visão de Karma Yoga, eu também li em Paramartananda, ele é muito bom. Ele diz assim, um bom modo de você entender Karma Yoga é entender a construção desse termo. Karma é ação, yoga, no fundo, é uma atitude. É uma atitude como? É uma atitude entendendo a não dualidade, a não separação da vida. A vida não é separada de nada, não tem como. Isso leva ao que? É uma atitude. Né? Que atitude é essa? Isso, na verdade, é uma ação com uma determinada atitude. A partir de uma atitude, você vai agir. Né? Que atitude é essa? É o correto entendimento de que os frutos dados pelo campo não competem a você, competem ao campo. Você aprende, entende e compreende na prática que os frutos das suas ações são conferidos pelo campo. Quando você entende isso, o seu posicionamento em relação ao campo muda. Você não está mais... Olha que interessante. Vejam como essas coisas funcionam. Vamos supor, eu estou numa vida comum. Eu estou indo em direção a objetos porque eu quero coisas boas desses objetos. No fundo, o que eu estou querendo é que esses objetos me revelem o bem que eu tenho, porque o meu desejo por eles, quando é saciado, eu repouso, e quando eu repouso é mais fácil sentir o bem-estar que eu sou. Essa é a mecânica desse sistema. Então, inicialmente eu estou em direção ao objeto, mas eu estou achando que aquele objeto vai me dar alguma coisa. Agora, com Karma Yoga, eu estou compreendendo a minha ação de outra forma. Eu estou dizendo assim, caramba, antes eu agia para obter benefício desse campo. Né? Agora eu estou entendendo o seguinte, que o benefício que eu estou querendo é o campo que vai dar. Eu posso agir, mas o benefício é dado pelo campo. Olha o que o Karma Yoga faz. O Karma Yoga começa a botar você numa situação relacional. Você não está mais vivendo no mundo de objetos, gente. O Karma Yoga, ele faz entender você em relação com Deus. Então, você está se vendo separado de Deus? Então, que pelo menos se veja em relação com Deus. Aonde? Em tudo. Não há nada que não seja Deus. Ah, então existe Deus? Não, meu amigo, você está enganado. Só existe Deus. Deus é existência. Só isso. É só isso, o tempo todo. Então você mudou. Você não está mais indo em direção àquele campo para capturar coisas para você, não. Você está numa relação. Você está se vendo como agente ainda? Tudo bem, eu vou lá, ajo e eu sei que o campo responde. Deus, o campo dármico responde. Agora eu fiquei um cara relacional. Ou seja, eu estou me relacionando com o campo. E aonde está esse campo? Em tudo que é lugar. E aí, onde é que vai o meu ego autocentrado? Ele desaparece, cara, ele começa a ficar um ego educado. O Karma Yoga, ele deixa o ego da pessoa educado. Você vai tendo um ego gentil, educado, um ego manejável. Não fica um ego alucinado, querendo uma satisfação que ele nunca vai conseguir. Né? Então, olha como o Karma Yoga, bem usado, ele é capaz de deixar o seu ego hábil, né? Habilidoso na representação que ele é sua no campo. Né? Porque o ego é a sua fachada no campo. Não tem problema, é uma aparência. É uma fachada que tem determinadas características. Com o Karma Yoga, o seu ego fica civilizado, ele fica urbanizado, ele fica educado. Né? Ele recebe aulas de cidadania cósmica. Olha, não é como você pensa. Né? Você estava equivocado. Agora você está entendendo que você está com uma relação. Com quem? Comigo, Deus. Você não entendeu isso ainda não? E eu dou para você o que você tem que receber, não é o que você acha que você quer. Né? Então,
quando essas coisas são compreendidas, o seu modo de agir ele vai mudando. Quando o seu modo de agir muda, o seu sistema de retroalimentação de vássanos começa a mudar. As suas vássanos não estão mais carregadas de expectativa. Com o passar do tempo, elas vão ficar carregadas, sabe de quê? De um intento de servir ao campo. Isso não é forçado, isso ocorre espontaneamente. Você queria ser servido pelo campo, né? Mas isso era completamente irreal. Aí agora o entendimento, junto com essa devoção que está sempre aí, que no fundo é você, em andamento, vai dizer o seguinte: caramba, na verdade, eu fico contente quando eu sirvo o campo. E como é que eu sirvo o campo? De tudo que é jeito. Numa fila de banco, quando eu limpo minha casa, quando eu vou lá, ouço uma pessoa com atenção, quando eu dou para aquela pessoa o que ela está querendo naquela hora. Às vezes a pessoa quer só alguém para ouvir mesmo, né? Então, você começa a ficar num modo funcional muito diferente, muito diferente. E você vai guardando isso para você, né? Isso tudo é muito interno. Você vai ficando uma casa de oração. Essa é a casa de oração. Você vai entendendo que o seu jiva, ele é uma casa de oração, junto com o campo. E o campo é o cosmos da oração. Vocês começam a comungar, é isso que eu estou querendo dizer. O Karma Yoga, pela primeira vez, permite uma espécie de comunhão que a pessoa está procurando sempre. É por isso que as pessoas que se dedicam de verdade ao Karma Yoga, elas começam a ficar realmente muito mais calmas, muito menos egocentradas, ficam muito mais atentas às demandas dos outros, e elas suprem as demandas delas de um modo muito mais inteligente, proveitoso e muito mais respeitoso. É claro que isso vai te levar a um modo de viver diferente com você mesmo. Aquela vida de picos, né, de querer coisas, perdê-las tudo, vai sendo substituída por uma interação estável, harmônica com o campo, né? Aí as pessoas têm palavras, é quando o dever começa a suplantar a vontade. Mas suplantar a vontade com esse tipo de dever te deixa muito contente. Essa que é a verdade. Há um grande contentamento nesse tipo de atitude. Mas não é aquele contentamento que a gente está acostumado, depois de ter sido condicionado a pular de modo selvagem nos objetos e tentar tirar deles coisas que eles não têm, né? O modo como o desejo se relaciona com os objetos quando ele não está devidamente esclarecido é praticamente uma selvageria. Por isso que você vê tanta violência no mundo. São choques de desejos. Violência no mundo significa isso, gente. Choque de desejos egocentrados. É isso que é violência, né? Acaba chocando. E aí gera o quê? Gera uma contenda, e essa contenda pode descambar para a violência. Bom, eu não vou entrar aqui no estágio 2, dado o avançado da hora. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso que a gente foi falando aqui? Vocês têm ficado muito reflexivos. Tá beleza, assim, né? Eu vou seguindo. Para mim, isso tem... Alex, diga, Pedro. uma coisa que eu pensei que você falou agora, uma coisa bem simples, né, que a gente sempre escutou falar naquela parte da oração do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perfeito. Né? Aí, então, quando a gente está muito autocentrado, a gente fala isso até fica meio desconfiado, né? Assim, porque não se entrega totalmente, fica, será que eu vou receber o quê? Já fica desconfiado. Exatamente. Essa entrega já é diferente, né? Isso. Quando a gente entende, né? Se a gente entender, a gente entrega, se a gente conseguir entender. Mas nem sempre a gente tem essa entrega. Isso é que é a questão dessa peleja, né? Isso. Isso é uma coisa muito interessante que você falou. Porque o que acontece? O que você está querendo me dizer é que a compreensão disso é que faz com que a gente entenda isso realmente. Você compreende e passa a agir assim, né? É uma compreensão que te leva à atitude adequada. O Vedanta insiste muito nisso o tempo todo. As pessoas acham que a compreensão ela é uma elaboração mental.
ela começa com uma elaboração mental porque ela passa por um entendimento, por uma análise, mas depois ela é introjetada na vida. As pessoas usam essa função o tempo todo na vida, mas elas não reparam, porque elas ficam tão impressionadas com o resultado da coisa, que é uma coisa agradável ou uma coisa desagradável, que elas não entendem que elas estão usando isso. Isso ocorre muito nos relacionamentos amorosos. Quer ver? Eu vou provar agora isso. Isso é uma prova. Vamos supor, já ocorreu com várias pessoas. Eu vou falar na minha posição hétero, né? É o seguinte, vou lá, me relaciono com a mulher na minha vida. Já ocorreu algumas vezes. Estou lá me relacionando com ela, parará, né? Mais novo, tinha minhas namoradas. E aí o que acontecia? Ficava aquele namoro intenso, aquela coisa, desejo o tempo todo, cabeça não consegue parar de pensar naquela garota, mas o relacionamento vai acabando, ele vai sendo desgastado por uma série de coisas. Finalmente ele rompe. Ele rompe e no decorrer da ruptura, enquanto a coisa está rompendo, finalmente o que fica claro é o seguinte, que muito embora o desejo por aquela mulher seja enorme e ela não saia da minha cabeça, tem uma compreensão clara de que não funciona, de que não dá certo. Você entendeu como é que a gente usa essa função de compreensão o tempo todo? Em várias coisas, quando a gente se relaciona com decepções, isso ocorre o tempo todo, quando a gente alcança um grande sucesso, e aí depois a gente vê, caramba, mas não era o que eu estava pensando, e agora, o que eu vou procurar? Então, houve uma compreensão, o que eu estava querendo, esse sucesso não me deu, será que outro sucesso vai me dar? Eu acho que não. Então, existe uma função na gente que eu chamo de compreensão profunda, né? É uma coisa muito introjetada, é uma coisa muito dentro da pessoa, que não obstante o desejo aponte para um lado, né? A mente aponte para o outro lado, aquele monte de emoções, de justificativas, tem algo lá dentro que faz com que a pessoa aceite aquela situação. Outra é no luto, né? As pessoas que vivem o luto delas, mesmo de verdade, elas compreendem e aceitam muito mais a perda do ente querido do que aquelas que tentam substituir o luto por algum escape. No momento em que uma pessoa vive realmente o luto, dá uma compreensão profunda nela, ela dolorosamente aceita aquela perda, né? Ocorre tristeza, mas ela amadurece, né? Ela deixou passar aquele acontecimento, ela viu, puxa, perdeu mesmo, foi embora aquele parente tão querido, né? Então, essa compreensão é que faz com que, hoje em dia, uma pessoa que está estudando Vedanta olhe uma oração cristã e diga, caramba, essa oração é demais. Só que na época eu não conseguia compreendê-la. Hoje em dia eu rezaria essa oração super feliz. Olha que bacana isso tudo, né? Como vai dando mudanças na gente isso, né? É isso aí, gente. Poxa, aproveitem, viu? Aproveitem essa vida que é só uma passagem mesmo para introjetar isso aqui tudo, né? E realmente é aquela coisa, né? Você nunca sai de onde você teve, nem antes de vir para cá, nem enquanto está aqui, nem depois de sair daqui, né? Aliás, isso aqui mesmo também é de onde você nunca saiu, né? Não tem como. É sempre aquele indivíduo achando que está batendo na porta, está batendo na porta do lado de dentro de casa, né? Vai chamar quem, né? No fundo está chamando ele mesmo, né? É isso que está querendo dizer. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, então, eu vou encerrar. Certo, Marcelo? Inclusive, o Puro Namadá, ele faz parte de um Upanishad, eu não sei qual é. Fundamentalmente, o Purnamada, ele toca a gente na ilimitação total que nós somos como ser. E ele diz, você tira algo do limitado, permanece o limitado. Você acrescenta algo ao limitado, permanece o limitado, né? É exatamente essa a saga do Jiva, né? O Jiva acha que ele está acrescentando e tirando coisas, está nada. Ele está muito distraído, isso sim, né? Mas nada como o Vedanta para ir lembrando isso aí tudo. Então, vamos lá.
Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, o Lorde do Universo e o próprio Universo. Gratidão a essa Sampradaya, gratidão ao Vedanta, gratidão ao nosso professor Arlindo Nagar, a todos os seus antecessores, gratidão a nós mesmos e gratidão a essa graça de ter aberto os ouvidos para o Vedanta. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.